Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Hoje fiquei a pensar sobre o temor do Senhor. E a pergunta que me trouxe a essa reflexão é: será que tememos a Deus? Será que eu realmente temo a Deus? Olhando para a nossa sociedade, não consigo perceber o temor do Senhor. Olho para as igrejas e não vejo o temor do Senhor. E antes de você me acusar de radical, gostaria de afirmar que reconheço que existem muitas igrejas sérias que temem a Deus. Entretanto, entendo que estas são minorias diante do grande número de igrejas existentes no Brasil. Com relação às igrejas, onde deveríamos encontrar o temor do Senhor? Encontro apenas homens e mulheres buscando enriquecimento ou uma vida melhor neste mundo temporário. Mas, na verdade, quem se enriquece e vive melhor são os pastores dessas igrejas. E vejo ainda na igreja grupos de louvores vendendo suas músicas, que eles alegam ser inspiradas por Deus, por valores absurdos. Vendem suas imagens também para as grandes empresas musicais. E eles fazem tudo isso e mais em nome da evangelização. Será? Será que isso realmente é evangelização? E será que isso realmente é igreja? E sempre que falo do temor a Deus, me esforço para diferenciá-lo do medo a Deus. Enfatizo que temer a Deus não é ter medo de Deus, mas reverenciá-lo. A diferença é que reverência ela nasce de um coração que conhece aquele a quem teme. Não existe hoje reverência a Deus na sociedade nem na igreja, porque ninguém mais parece conhecer a Deus, ou simplesmente porque aprenderam a ignorar a Deus. O pecado obscureceu o entendimento da humanidade. Com certeza, assim como nos tempos de Elias, restaram alguns poucos homens que verdadeiramente temem a Deus. Onde estão eles? Diante de tudo que assisto todos os dias, mortes, estupros, pedofilias, relacionamentos homoafetivos, corrupção e outros tantos meios de violência contra a humanidade, admito que meu desejo seja que o homem pudesse ter medo de Deus, e um medo profundo de Deus. Se o homem tivesse medo de Deus, não faria o mal que ele pratica ao seu próximo, pois o seu medo frearia. Eu acredito que muitos homens na Bíblia tiveram medo de Deus. Isaías, no capítulo 6, descreve seu medo, quando teve uma visão de Deus. E a reação de Isaías foi a seguinte: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. O medo tomou conta do seu ser. Moisés teve medo em seu encontro na sarça ardente, conforme descreve o Êxodo, no capítulo 3, versos 5 e 6. João também teve medo quando se encontrou com Cristo ressurreto, conforme descreve Apocalipse 1,17. O medo os levaram a um temor sadio, isto é, a uma reverência. Quanto mais conheceram de Deus, mais reconheceram a sua santidade e justiça, mais o temeram e mais o reverenciaram. Como não temer o Deus que proibiu Moisés de entrar na terra prometida? Por causa de um erro. Como não temer o Deus que deixou o leproso rei Uzias, porque este usurpou uma tarefa que não era sua? Como não temer o Deus que tirou a vida de Uzá, por ter tocado indevidamente em sua glória? Como não temer o Deus que tirou a vida de Ananias e Safira, por estes terem mentido a respeito de algo que nem sequer tinha sido pedido a eles? Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não é um Deus que se possa enganar. Deus não aceita mentiras. Deus não passa a mão em quem não o teme. Deus é Deus. Desperta, tu que dormes, porque não poderá fugir do juízo de Deus. E não tenha medo dos homens. Não tenha medo da morte.
Não tenha medo desconhecido, porque tudo isso não é nada diante de Deus. Tema a Deus. E se você temê-lo, estará iniciando uma caminhada para a estrada da sabedoria. Deus o abençoe.